O Outro Lado da Vida, Barão Caldo do Prel. Magnetismo. Consideramos, por exemplo, a mais simples das funções psíquicas, o magnetismo, isto é, a transmissão da força vital pelas radiações do corpo físico. O magnetismo pode emanar de um magnetizador, melhor ainda, de um sonâmbulo, mas de preferência emana de um espírito. O efeito é mais ou menos eficaz, mas permanecerá sempre o mesmo, a saber, uma transmissão do princípio vital. A mãe de Mr. Jenkins, paralítico do lado esquerdo, foi magnetizada pela mão de um fantasma no decorrer de uma sessão com o médium. O fantasma começou passando-lhe a mão ao longo do lado esquerdo, depois tomou a mão do doente na sua, em seguida estendeu o braço. Ela sentiu como se uma corrente elétrica lhe percorresse o corpo. 8 a 10 minutos depois, a paralisia estava curada e ela pôde novamente servir-se de sua mão e de seu braço. O cônsul-geral Leon Favre, irmão de Jules Favre, fez perante a Sociedade Dialética de Londres uma descrição da doença que o havia torturado durante 40 anos. Depois de experimentar todos os tratamentos com médicos de maior renome, sem conseguir a mínima melhora, sarou com os passos magnéticos de um fantasma. Um dos efeitos magnéticos mais poderosos é o com que os faquires produzem o crescimento forçado das plantas. Isso se efetua pelos eflúvios do corpo astral, emanados em virtude do estado estático em que os faquires se encontram durante a operação. O Espiritismo depara-nos casos semelhantes. Durante uma sessão com a médium de Esperança, 20 espectadores testemunharam o seguinte fenômeno. Uma garrafa cheia de água misturada com areia achava-se diante de um fantasma acocorado. Sob a influência magnética desse fantasma, foi visto surgir na boca da garrafa uma planta, que atingiu pouco a pouco a altura de 20 polegadas e se desenvolveu numa bela Ixora crocata, de corola com 40 pístilos e rodeada de algumas folhas. É preciso igualmente admitir uma radiação dos eflúvios do operador na transmissão do pensamento comunicado aos sonâmbulos, assim como para a sugestão mental que os hipnotizadores transmitem aos seus pacientes. Vemos os fantasmas seguirem a mesma regra com relação aos seus médios. No fazê-lo dizer ou escrever que eles têm a comunicar. Encontramos a analogia entre a voz direta do espiritismo e a ecolalia dos hipnotizadores. A escrita automática produz-se entre os sonâmbulos pela autossugestão, entre os hipnotizadores pela sugestão estranha, entre os médios pela sugestão do espírito. Os médiums músicos cantam e tocam sem que nunca haja aprendido. O canto automático dos hipnotizadores não passa de um caso especial de ecolalia. E quanto a tocar piano, Perronetti conseguiu levar uma hipnotizada que nunca tivera estudos a executar algumas peças, pois a mão esquerda sobre a cabeça da paciente tocou uma música com a mão direita. Ela repetiu-a sem errar uma só nota. O hipnotizador pode transformar o paciente em outra pessoa, de tal forma que se esqueça da personalidade própria e represente o papel da pessoa sugerida. O espiritismo apresenta esta analogia na possessão, nos processos de feitiçaria. Encontramos pessoas que foram envenenadas pelo hálito de uma feiticeira. O que é compreensível, porque em toda a influência magnética, o agente psíquico que representa o papel principal. É o agente psíquico que representa o papel principal. Crucius, na sua crônica sueca, menciona o caso do assassinado que apareceu ao assassino e soprado sobre ele, matou-o com um hálito venenoso dos mortos. Jacolite fala do faquir Conwin da Sami, que levou água a estado de ebulição apenas conservando a mão sobre ela. Conta-se ainda que numa casa mal assombrada de Stuckwil foi vista a água de uma cuba borbulhar e depois ferver. Provavelmente foi uma mão invisível que produziu o fenômeno. Vê-se que há inúmeras analogias entre a magia e o espiritismo. Vimos que as mesmas condições se impõem nas duas linhas de fenômeno.
para a produção de ação específica. E também verificamos que os mesmos obstáculos restringem o campo de ação de ambas, porque é preciso ter em mente que a magia não é em absoluto um milagre, mas simplesmente uma ciência natural ainda desconhecida, baseada em leis desconhecidas. E isto tanto para as faculdades ativas como para as passivas, tanto para o operador como para o receptor. Na Idade Média, a erva de São João era tida como remédio contra a influência dos espíritos. Daí o nome que lhe deram de fuga daemonon. Não sei se os seus eflúvios possuem as propriedades que lhes são atribuídas, mas encontramos o seu análogo no sonambulismo. John Morrison, que era dotado da segunda vista e queria livrar-se disso, sustenta ter curado, levando consigo na gola do seu casaco a erva hiperição. Uma vez que por esse meio a influência do eu transcendental sobre sua consciência cerebral foi anulada. Pode-se admitir que também impediria a influência dos espíritos estranhos. Teríamos assim mais uma prova da identidade do nosso eu transcendental com o fantasma dos desencarnados. Quando foi perguntado a Richard durante o sono magnético que ele anunciava como o último se tornaria a ver o homenzinho, como ele chamava o seu eu transcendental dramatizado, o pequeno sonâmbulo respondeu: nunca mais num sono magnético, mas algumas vezes em sonho. Contou-me ele, e sempre eu tive necessidade. E sempre que eu tiver necessidade, o espiritismo. As influências espíritas sobre o médium acham-se igualmente limitadas a um tempo preciso. E a partir desse tempo se manifestam só muito espacejadamente enfraquecidas. O fantasma de Kate King disse a William Crookes na sua aparição final que, estando o fim da sua missão, ela não voltaria mais sob forma visível e só se comunicaria com o seu médium a intervalos mais ou menos longos e por meio da escrita automática. O médium, porém, poderia vê-la quando lhe agradasse, durante o sono magnético. Quando na Idade Média se fazia preparativos para evocar os espíritos, o conjurador tinha o cuidado de traçar de antemão sobre o assoalho um círculo mágico para garantir-se contra os fantasmas que não devia transpô-lo. O círculo mágico já era conhecido dos caldeus. Pedro de Aponia escreveu: Agripa também disse, mas tá aqui, ele escreveu em latim, que eu não sei nem para onde que vai aqui. Giordano Bruno, o emérito filósofo da arte oculta, queimada por heresia em Roma, em 1600, constatou o mesmo fato. Para esclarecer esse fato, acharemos talvez uma analogia no sonambulismo, recordando-nos da linha magnética traçada pelos magnetizadores diante do paciente. Este choca-se ali como contra um muro que de maneira nenhuma pode transpor. Seria esse talvez um meio de refrear os sonâmbulos quando se metem a passeios noturnos. Os sonâmbulos de Robiano acompanhavam por todas as sinuosidades dos caminhos que percorriam, mas se com sua vara ele traçava na estrada uma linha, paravam imediatamente, não podiam transpor essa barreira, e vários entravam em catalepsia ao tocar no obstáculo. Toda superstição contém um grão de verdade. O efeito do círculo mágico deve, pois, ter sua razão. Eis porque nos aconselha Kant a não acreditarmos em tudo que os agentes dizem, mas também a não imaginarmos que elas o digam infundadamente. Os sonâmbulos, como os fantasmas, possuem o dom da clarividência. Sua vista atravessa a matéria. Os raios-x nos dão o símile físico disso. Uns e outros possuem da mesma forma o dom da previsão e da lucidez. Seria grande erro imaginarmos que o magnetizador pode otorgar o dom da clarividência ao sonâmbulo quando magnetiza. Poderá ao máximo despertar um dom inato que se acha em estado latente e torná-lo uma parte do subconsciente penetra na consciência cerebral. Também a morte pode, até certo ponto, dotar-nos dessa faculdade maravilhosa, porque a morte limita-se a romper a união entre o corpo espiritual e o corpo físico. E os véus que envolvem as faculdades latentes caem logo, como por encanto. Eis porque observamos que a lucidez ocorre com frequência logo depois da morte. Kerner nos conta do moribundo que procurava falar e não conseguia proferir palavra. Algumas horas mais tarde, o morto apareceu a vidente de Prevost e comunicou-lhe o que tinha querido dizer no momento da morte.
Era um conselho à mulher a respeito da filha, cujo futuro o inquietava. 4 semanas depois, uma telha caiu sobre a cabeça da menina, que ficou seriamente ferida, restabelecendo-se depois de uma operação. São comuns os casos em que a lucidez, em geral, as faculdades ocultas se revelam com a aproximação da morte. Isso prova de que não é desde a morte que a adquirimos, mas que a morte as torna mais intensas. O conselheiro de estado, Barão Kousai, nos conta que foi despertando na noite da morte da sua mãe pelo uivar de um cão. Lançando um olhar à janela, viu o fantasma de sua mãe, que morava a 30 km de lá. Dirigiu-se para ele, falou-lhe e predisse várias coisas concernentes aos seus negócios, tudo posteriormente confirmado. As faculdades ocultas não têm necessidade de ser ensinadas aos sonâmbulos ou aos fantasmas, o que prova serem inerentes à nossa natureza. O paralelismo consta que os sonâmbulos e os fantasmas mostram que é trabalho perdido querer estudar o espiritismo isoladamente, como se faz quase sempre. O espiritismo sozinho não nos pode dar a solução definitiva da vida no além. Seu estudo isolado pode até dar-nos uma falsa concepção do estado de depois da morte, se não nos convencermos de que os espíritos manifestantes se acham numa esfera estranha, em que pela sua natureza só podem mover-se e comunicar-se em condições especiais e restritas, e que a sua verdadeira vida no além deve ser completamente diferente da nossa. Devemos fazer a mesma reserva para as funções ocultas dos vivos. Essa função também não podem bastar para informar-nos sobre a vida no além, unicamente quando conjugamos as duas séries de fenômenos e é que eles se completam e se esclarecem reciprocamente. A quem quer experimentar, torna-se indispensável conhecer as duas espécies de fenômenos. A psicologia transcendental e a transcendente se completam. Entre elas só existe diferença de grau. Mas mesmo quando estudássemos as duas espécies reunidas, jamais conheceríamos outra coisa senão um modo de agir de uma inteligência que sai do seu elemento natural e penetra no meio material. As experiências só nos informam sobre esse ponto, e as conclusões que delas podemos tirar com relação à vida futura não valem mais do que as de um peixe dotado de inteligência, que julgasse da natureza do mundo terrestre pela conduta de um mergulhador a trabalhar no fundo do oceano. Não podemos saber como os seres transcendentais operam quando se movem no seu elemento próprio, libertando-se de todo o entrave corpóreo e material, de sorte que a nossa experiência é insuficiente para a arquitetação de uma metafísica. Os espíritas crentes supõem que podem preencher a lacuna com as revelações do além feitas pelos espíritos, mas os espíritos que voltam ao mundo material também não revelam a sua verdadeira natureza do ponto de vista intelectual, de modo que esse gênero na literatura não tem valor real. É preciso, portanto, que nos limitemos a constatar o fato, uma vez que entre os vivos as funções psíquicas e ocultas se produzem pela exteriorização do corpo espiritual ou pelos seus eflúvios. Temos de admitir que no momento da morte, quando o corpo espiritual está definitivamente exteriorizado, os mesmos fenômenos devem necessariamente produzir-se. Essa conclusão é suficiente para dar à questão da imortalidade uma base científica. E se a isso acrescentarmos um estudo comparativo do animalismo e do espiritismo, e um estudo das psicologias transcendental e transcendente, possuiremos para o como da vida futura uma base científica passível de ser ampliada, aprofundada e desenvolvida. O paralelismo dessas duas psicologias se presta admiravelmente para alicerce de uma metafísica experimental, porque nos mostra que podemos exigir dos espíritos os mesmos fenômenos que pedimos aos sonâmbulos, e que os sonâmbulos podem imitar ou executar o que vemos os espíritos fazer. Como os sonâmbulos têm de esperar os obstáculos antepostos pelo seu corpo material, não poderão com certeza medir-se inteiramente com os espíritos, mas estamos convencidos de que a ciência conseguirá aperfeiçoar as experiências de rochas feitas sobre o corpo espiritual exteriorizado, seja de um vivo, seja de um desencarnado. Estabelecido isso, vamos entrar agora na terceira fase, a que deve resolver o nosso problema de modo definitivo. Recapitulando, tivemos até aqui de contentar-nos com as informações da Igreja no relativo à resposta sobre a questão do além da vida futura. A Igreja não nos apresentou mais que dogmas sem nenhuma prova, dogmas muito pouco satisfatórios e que nos arrepiam o sentimento. A filosofia deu-nos
Deu-se há muito trabalho para provar a imortalidade, mas errou o caminho, querendo prová-la pela psicologia inconsciente. Quanto ao lugar e ao modo de existência no além, nem se animou a propor a questão. Diante do que há de melhor no gênero, impossível não lamentarmos que uma questão de tamanha importância tenha sido tratada com tão escassa competência. Seus autores procuram uma solução que só pode ser encontrada no espiritismo, domínio a que eles jamais quiseram chegar. É perfeitamente natural nessas condições, que nem a igreja nem a filosofia tenham podido impedir que a humanidade, farta dos dogmas e afirmações sem provas, tenham abandonado a partida e se voltado para o materialismo como a última âncora de salvação. Só o espiritismo pode hoje trazer o remédio ao mal. Agora que ele se firma em experiência, o sonambulismo e o espiritismo são, aliás, ramos científicos capazes de um desenvolvimento por tal forma elevada que nos é impossível apreciarmos devidamente a sua importância. Os nossos conhecimentos do além tendem a tornar-se cada vez mais exatos e claros. Vários experimentadores negando a teoria espírita, mas admitindo a realidade dos fenômenos, veem neles exclusivamente o efeito de uma força psíquica emanada dos médios, sem concurso nenhum dos espíritos. É o que Schindler professa na sua Vida Oculta e Pert no seu livro sobre os fenômenos místicos. Este último, todavia, depois de longa experiência, certificou-se da realidade dos fenômenos espíritos e confessou-os em escritos ulteriores. Também Hartmann explica todos os fenômenos que se dão nas sessões espíritas como provenientes dos médios. Mas suas obras trazem um conhecimento muito imperfeito da questão. Esses experimentadores poderiam imaginar, lendo as provas que eu aduzi sobre a identidade dos fenômenos produzidos pelos sonâmbulos e pelos espíritas, que eu lhes endosso os seus modos de ver, e que ficou provado que o animismo também explica o espiritismo. A tese parece plausível, mas as premissas são enganosas. Seria justo dizer que se pudesse mudar aos médios corpos capazes de exteriorizar-se, eles equivaleriam aos espíritos manifestados numa sessão espírita, mas isso ainda não resolve inteiramente a questão. As experiências do Conde de Rochas provaram que os homens vivos possuem um núcleo vital que pode destacar-se do corpo físico, e assim separado dos eflúvios físicos permanece vivo, sentindo e pensando. Temos, pois, o direito de concluir inicialmente que por ocasião da morte e o corpo espiritual destaca-se definitivamente do corpo físico. Achamos, portanto, no animismo o primeiro elemento de prova da imortalidade, e ainda numa primeira prova em favor do espiritismo, o corpo espiritual exteriorizado no momento da morte pode não só servir de suas faculdades ocultas, como também quando vivia no seu corpo físico, como ainda usá-las mais fácil e amplamente. Os fenômenos espíritas são, portanto, a priori muito mais prováveis que os fenômenos ocultos do sonambulismo. Hoje, só negado pelos ignorantes, resta-nos apenas uma dúvida a saber: se os desencarnados procuram serviço nas suas faculdades ocultas. Estamos persuadidos de que eles experimentam esse desejo. Não é provável, com efeito, que a morte destrua todos os laços psíquicos que nos prendem à terra. É verdade que ela transforma as nossas opiniões e faculdades, tornando-as ocultas, mas certamente não muda a nossa substância psíquica. Isso seria subversivo para a lei de conservação da força. Qualquer liame que prenda o desencarnado à terra que ele acaba de deixar pode levar para lá os seus pensamentos. Aqui entra em cena o espiritismo, citando como provas inúmeras experiências desse gênero, da semelhança dos espíritos com os homens terrestres. Conclui o espiritismo que se trata de gente falecida, e o conteúdo das comunicações lhe prova, em não poucos casos, que os autores são personalidades conhecidas. Essa questão da identidade dos personagens já provocou muitas discussões. No fundo, não se pode realmente querer mal aos espíritas admirados de que continue a duvidar da realidade da aparição dos mortos, ou espíritos tanto mais que os seus adversários se contraponham a argumentos a fatos 100 vezes constatados e provados, e argumentos sem fundo nem razão. É verdade que algumas vezes o espiritismo exagera o valor das provas e não reconhece de modo suficiente a dificuldade da identificação. A prova da imortalidade não implica necessariamente a possibilidade ou mesmo a certeza das comunicações com os desencarnados. A circunstância dos espíritos se assemelharem aos seres terrestres não é positivamente uma prova de que eles tenham estado anteriormente encarnados no corpo terrestre. Os fatos espíritos poderiam ser verídicos, sem que os mortos neles se representassem um papel.
Outros seres poderiam apresentar a mesma forma sem nunca terem passado pela fase da existência terrestre. Se quisermos considerar todos os seres do mundo espiritual como espíritos desencarnados, voltaremos à crença geocêntrica de que, felizmente, a astronomia nos libertou e o colocaríamos na metafísica, onde absolutamente não cabe. O homem é a figura principal na Terra, mas não o é, certamente em todos os sistemas da Via Láctea. No além não passará de um personagem, de uma forma acessória. As entidades do além não serão, sem dúvida, inferiores daqui. As entidades do além não serão, sem dúvida, inferiores às daqui, mas outras podem haver que pertençam a outros mundos. Talvez existam entidades que possam tomar todas as formas desejadas, de acordo com a sua vontade. Na magia do homem terrestre, já observamos a superioridade do espírito sobre a matéria. Assim, o estigmata religioso ou hipnótico e as marcas de nascimento produzidas por uma tensão de espírito ou impressão muito viva causam deformações ou desvios do tipo normal do homem. Durante nossa existência terrestre, existe a existência em que a matéria bruta prevalece. A vida espiritual é dominada pela matéria, mas dar-se-á o inverso quando o corpo espiritual estiver desembaraçado do invólucro físico. O espírito reinará e poderá dar à plástica material e espiritual a forma que lhe aprouver. Vemos moribundos mostrarem-se telepaticamente na sua ação em que se achavam antes de deixar a terra. O espírito do moribundo aparece, por exemplo, com uma ferida sangrenta que vai causar-lhe a morte própria. E conhece-se ainda outros fatos telepáticos em que os eflúvios exteriorizados assumem a forma que o pensamento do operador lhe imprime. O ex-irmã nos fala, por exemplo, das experiências que tentou para sugerir sonhos artificiais ausentes. Em um desses casos, acontece que a pessoa em vista ainda não se encontrava deitada e sim sentada no quarto com um de seus amigos. O ex-irmã tinha decidido que essa pessoa veria em sonho uma dama de seu conhecimento, e o resultado foi que o receptor e o seu amigo viram um fantasma dessa dama entrando no quarto, inclinar-se diante deles e logo desaparecer. Seria, portanto, possível que também um fantasma formado pelos eflúvios de um médium tomasse a forma de seus pensamentos. Papi conta o caso em que diversos experimentadores tomaram parte numa sessão espírita e viram um fantasma que em tudo dava a impressão de ser um espírito. Verificou-se, porém, que o fantasma não era mais que o fac-símile de um quadro que o médium contemplara pouco antes que lhe causara viva impressão. Os eflúvios do médium haviam conservado essa impressão. O corpo espiritual é sempre o agente único, tanto da força vital como da força organizadora, durante a vida e mais ainda depois da morte. Eis porque os eflúvios espirituais tomam a forma do agente. O Dr. Teste adormeceu sua sonâmbula Rosália e, atendendo aos desejos dos assistentes de que ela visse uma garotinha, olhou para uma cadeira vazia e nela depositou, por assim dizer, o seu pensamento. Fez entrar então a sonâmbula, a qual declarou ver a pequena Hortência sentada na cadeira. O experimentador fez a sonâmbula sair novamente. Pegou a cadeira, mudou-a ora para aqui, ora para ali. E por fim fez a Rosália entrar de novo. Rosália disse estar vendo 6 garotinhas. Indicou todos os lugares onde momentaneamente estivera a cadeira. Quando o teste lhe perguntou durante o sono magnético a causa do fenômeno, ela respondeu que ao deslocar a cadeira, ela havia deixado por toda parte um rastro do seu fluido embebido de forma da garotinha. Esse mesmo fenômeno, os eflúvios que tomam a forma do pensamento, deve ter o seu análogo no espiritismo. Encontramos toda uma longa série de fatos telepáticos, semelhantes ao mencionado, em que o moribundo se mostra com a ferida sangrenta. São ordinariamente espíritos que se revelam a seus parentes em trajes característicos ou que se fazem reconhecer por alguns sinais particulares, identificadores do espírito com a pessoa que ele representa. Quando o médium dá os eflúvios à forma de seus próprios pensamentos, o caso é de animismo. Nos fenômenos de origem espírita, o fantasma reveste forma ou figura absolutamente desconhecida do médium, mas estes casos implicam necessidade de admitir
que uma inteligência estranha possa manipular a seu talante os eflúvios do médium. Se verificarmos, além disso, que o médium é desconhecido dos assistentes, que a fotografia tirada durante a sessão foi mais tarde reconhecida por pessoas não participantes da experiência. Nesse caso, podemos admitir como provada a identidade da pessoa que se manifestou. Numa carta temos um símile disso. A letra pode ser parecida com a de um amigo nosso, sem que a carta seja dele. Só pelo sentido do texto podemos saber se a carta vem realmente desse amigo. Azakov nos dá um caso bem característico da identificação das forças psíquicas dos vivos com as dos defuntos, e que nos esclarece quanto ao ponto de junção entre o animismo e o espiritismo. Numa sessão realizada em Cleveland, Estados Unidos, o médium falou em alemão, língua que desconhecia. O fantasma manifestante deu-se como a mãe de Miss Brent, uma das pessoas que assistiu à sessão. Ora, a mãe de Miss Brent residia na Alemanha, e tudo quanto disse confirmou no espírito da moça a convicção de tratar-se realmente de sua genitora. Tempos mais tarde, um amigo da família apareceu em Cleveland, com notícia da Alemanha. Contou que a mãe de Miss Brent, gravemente enferma, ao tempo da sessão havia caído em letargo. E voltado a si, contara ter estado na América, onde falara com a filha, num grande salão em que viu rodeada de muitas pessoas. Se neste caso Miss Brent tem o direito de concluir pela identidade do fantasma que a pessoa de sua mãe, então Azakov está certo no dizer que essa verificação de identidade seria igualmente válida se o manifestante fosse um desencarnado. Ora, o Espiritismo apresenta inúmeros casos desse tipo. É preciso que insistamos sobre este ponto capital, que demonstra a identidade das faculdades ocultas dos vivos e mortos. Irrefutavelmente prova que o sonambulismo não é mais que o espiritismo deste mundo, e o espiritismo é o sonambulismo do além. O escritor russo Soloviev conta que o que segue: era quase meia-noite quando subitamente senti na minha mão um impulso irresistível para escrever. Tomei de um lápis e pedi uma senhora da minha amizade ali presente para fazer o obséquio de colocar a mão sobre a minha a fim de aumentar a força. Juntos escrevemos então o nome Vera. Perguntamos que Vera se manifestava e nos ditaram o nome de uma jovem parenta minha. Tínhamos estado durante algum tempo com as relações tensas com a sua família, mas tudo se consertara. Ficamos espantados com essa manifestação e insisti na pergunta se era mesmo Vera quem se comunicava. A resposta veio logo: sim, estou dormindo, mas vim aqui dizer-vos que nos encontraremos amanhã no Jardim de Verão. Soloviev não pensou mais no caso. No dia seguinte, entretanto, passou com um amigo pelo tal jardim, da qual entrou sem objetivo preciso. E lá encontrou Vera com a família, indo à noite à casa de Vera. Sua mãe contou-lhe que a filha se maravilhava como de um milagre ao vê-lo no jardim, porque pela manhã havia contado tê-lo visto em sonho e ter-lhe dito que se encontraria às 3 da tarde naquele jardim. A experiência foi repetida e Vera anunciou sua visita para o dia seguinte, às 2 horas. Temos aqui um caso de animismo absolutamente idêntico ao que se dão com os médios escreventes. Soloviev tivera a ocasião de magnetizar a Vera por várias vezes, de maneira que existe uma certa relação entre ambos. Petty e Marriott também contaram vários casos de comunicações por meio da escrita automática entre vivos. Encontra-se na história fácil de evocação de vivos. Porfírio conta de um sacerdote egípcio do templo de Ísis, em Roma, que evocou o gênio de Plotino, o qual, com efeito, apareceu em forma espiritual. Um empírico de nome Schriepfer, muito versado em ciências ocultas, parece ter cultivado essa arte, mas conhecia-lhe os perigos. Também de Rochas acentuou os perigos. Conta Hornung que durante uma sessão espírita, um dos presentes perguntou
Perguntara mentalmente se sua mãe, moradora a várias léguas de lá, podia comunicar-se. Sem demora, o médium escrevente, automaticamente, algumas linhas que era bem da letra da senhora invocada, e o sentido traía a mentalidade dessa senhora. Em outra ocasião, evocou-se o espírito de um vivo, ao qual pediram para dirigir uma carta à família. Essa carta chegou de fato pelo correio. Não possuímos ainda sobre essa questão experiências em número bastante grande. Mas no dia em que os fatos forem devidamente constatados, poderão ser de muita utilidade prática para os nossos juristas. No momento não aconselho isso, para que não se riam de mim. Kant formulou a suposição de que a alma humana se acha ainda nesta vida ligada simultaneamente a dois mundos. E falando do estado posterior à morte, disse: quando, afinal, a união da alma com o corpo físico cessa com a morte, a vida do além não será mais que a natural continuação da ligação que a alma teve com o corpo durante a vida cá embaixo. Em outros termos, a vida inconsciente cá embaixo é a vida consciente no além. A suposição de Kant de que ainda na vida terrena sejamos espíritos, embora disso não tenhamos a consciência cerebral, e que as faculdades ocultas do espírito são idênticas às faculdades dos vivos, constitui hoje fato constatado pela experiência, pois o duplo exteriorizado dos vivos e o espírito dos defuntos se manifesta de maneira idêntica pelos médios escreventes ou falantes. Outra prova de que a psicologia transcendente não passa de continuação da psicologia transcendental é o fato de que podemos despertá-lo da mesma maneira. Para tornar mais claro o que digo, é forçoso que, antes de mais nada, comparemos o efeito da sugestão e da autossugestão no sonâmbulo com dois espíritos. A sugestão não difere de uma simples ideia pela sua essência, mas sim pela maior intensidade. Intensidade que lhe dá uma força motriz superior. Somos de natureza poliideica, eis porque minhas ideias se acham em contínua luta pela existência. A sugestão, pelo contrário, é monoideica. É uma ideia isolada que exclui qualquer outra que a embarace. Possui, portanto, um grau supremo. A tendência inerente a toda ideia de realizar-se, de tomar corpo. O monodeísmo, segundo a sugestão recebida, se torna uma alucinação ou uma ilusão. E se ela contém impulso para executar uma ação, não conhece absolutamente nenhum obstáculo, nem influência contrária. Todas as forças e faculdades daquele que se encontram sob o jugo de uma ideia monoideica concentram-se nesta. A mesma coisa acontece sobre a influência da autossugestão. Essa ideia pode apresentar-se espontaneamente quando passamos de um estado para o outro. É o caso, por exemplo, de quando, ao adormecer, fixamos a atenção numa ideia que prevalece sobre todas as outras e é levada pela consciência cerebral ao estado de sono. O processo realiza-se mais facilmente se a ideia for causada por uma emoção. Essa emoção exprime-se-á de modo diferente, conforme a causa residir numa ideia abstrata ou numa ideia ativa, ou ainda nas duas ao mesmo tempo. Se alguém adormece preocupado com um trabalho intelectual que não pode terminar, continuará esse trabalho durante o sono e frequentemente achará sob forma dramatizada a solução que procura. Uma boca estranha é dar-lhe a resposta à questão. É que a solução emerge do inconsciente. Nossos sonhos dramatizados acham-se na fronteira entre o consciente e o inconsciente. Em tais circunstâncias, sentimos-nos habitualmente muito confusos ao observar que o inconsciente, isto é, a força dramatizada, o pensador abstrato, mostra-se mais avisado e inteligente do que somos. Suas respostas nos causam admiração e espanto. É que a consciência transcendental dispõe de faculdades de percepção mais extensas que as condições, que as concedidas à consciência cerebral. Quando uma autossugestão monoideica se concentra numa ação a realizar, o adormecido torna-se sonâmbulo e traduz em ação um sonho. Acontece também que o pensamento e a ação se veem estimulados ao mesmo tempo. Observamos isso no sonâmbulo natural, que se levanta de noite para escrever um poema ou um discurso que ele havia concebido para o dia seguinte, ainda naquele que rabisca um esboço ou que, ao despertar pela manhã, acha sobre a mesa absolutamente pronta a solução de um problema que o havia atormentado antes de adormecer. Exemplos desses casos são extremamente numerosos. Em tais casos de possessão monoideica, as faculdades normais superexcitadas conservam-se em jogo, mas as faculdades ocultas que observamos nos sonâmbulos também podem manifestar-se.
Isso sempre acontece quando não conseguimos realizar a sugestão pelos meios ordinários e insistimos em realizá-la a qualquer preço. A sugestão terapêutica, a mais frequente, revela-se o mais forte agente das faculdades ocultas. As faculdades ocultas que não residem nem em nossa consciência, nem em nossa vontade, conseguem dominar e dirigir a nossa vida orgânica quando estamos sob a influência monoideica. Passemos agora aos espíritos e veremos que também eles estão submetidos às mesmas leis psicológicas. Frequentemente acontece que o moribundo se acha monoideizado por um pensamento que leva consigo para o além, onde esse pensamento conserva a sua força dominante. Todos nós sabemos de inúmeras narrativas sobre aparições em lugares onde um crime foi cometido. A voz do povo nos diz que o criminoso encandeça ao lugar do crime, como que para a expiação, mas a verdadeira explicação não tem de metafísica. Nada tem de metafísica, é psicológico. A morte é para nós mais ou menos um salto nas trevas, e o criminoso moribundo de consciência pesada e temeroso, talvez do fogo eterno, monodia-se no mais alto grau e depois de entrar no além, transmite ao seu espírito as sensações que experimenta. Pode muito bem suceder, portanto, que ele fique preso ao lugar do crime, não por ordem da polícia transcendental, mas simplesmente pela força psicológica da autossugestão. Isso em nada mudaria o fato. Por exemplo, o espírito tendo morrido com ideias metafísicas especiais fizesse escrever numa sessão pela mão do médium que está sofrendo tortura como pena do seu crime. Essas comunicações são muito frequentes. Em muitos espíritos ineducados na psicologia transcendental baseiam-se nas confissões do espírito como se fosse a verdade objetiva. Os criminosos modernos, anarquistas, por exemplo, não receiam nenhum além, nenhum inferno, só tremem diante da justiça terrena. Mas o Espiritismo lhe ensinará que os efeitos seguem-se à causa e que suas ações terão consequências inevitáveis. Porque mesmo quando o criminoso moribundo não seja monoideizado pelo remorso ou pela voz da consciência, inevitavelmente encontrará sua vítima no além, vítima que ele mesmo monoideizou, despertando nela sentimento de ódio e vingança, os quais, reforçados pelas faculdades ocultas, mobilizar-se-ão para perseguir o mal feito, que por certo será um castigo infernal. Do exemplo que citei em outro lugar e referi nas memórias de meu pai, vê-se quanto esse castigo pode ser longo. Kerner conta o caso de um espírito encadeado ao lugar onde havia enganado a uns órfãozinhos por alguns vinténs. Podemos tirar deduções metafísicas desses fatos, reveladores de que até mesmo pequenas faltas, se na hora da morte forem vivelmente sentidas, transformar-se-ão em ideias monoideicas no além. Certa moça que dormia num quarto mal assombrado viu o espírito de uma mulher idosa a inclinar-se sobre ela, como quem fizesse esforço para falar. Meses depois, essa moça esteve numa sessão espírita em que manifestou o espírito de uma Sarah Clark, outrora criada em casa de sua tia. Esse espírito confessou que baldadamente tentara comunicar-se com ela no quarto mal assombrado, a fim de confessar os furtos que cometera em casa da tia. Furtos que descreveu com pormenores, e também pediu-lhe a intercessão perante a tia para que a perdoasse. Em consequência dessas revelações, a vítima dos furtos pode reaver os objetos desaparecidos e sinceramente perdoar as faltas de Sarah. Depois disso, nunca mais houve manifestação nenhuma do quarto mal assombrado. No quarto mal assombrado. Admitamos que um desencarnado peça que se digam missas pelo repouso de sua alma. O católico presente à sessão considera a comunicação como autêntica, pois que nela vê uma confirmação de sua fé, a qual lhe diz que as missas para os mortos, afora o valor indiscutível que tem para os cofres da igreja, significam ainda uma vantagem metafísica para o defunto. O livre pensador presente à mesma sessão e que se ri das missas encara a comunicação como falsa e nela só vê a obra do médium. Os dois se enganam. A comunicação pode perfeitamente ser autêntica, não bastante o estranho desejo que exprime. Pode-se dar muito bem que o moribundo preso do temor do momento de deixar a terra tenha pensado nas missas em rezarem-se pelo repouso de sua alma. E com essa autossugestão se foi para o além. E como essa autossugestão se foi para o além, conta Eusébio que a Marte Portamiana apareceu depois da morte a vários pagãos e exortou-os a converterem-se. Como não se pode imaginar um Marte
voluntário, sem um profundo monoideísmo, admite de boa mente a veracidade da história, mas evitarei tirar conclusões teológicas. Chardel conta de um espírito que, a bem de sua alma, pediu que fizesse uma peregrinação que ele outrora prometera e não pudera executar. Pouco depois exigiu que dissessem missas pelo repouso de sua alma, indicou o lugar onde se acharia o dinheiro. Dinheiro que de fato foi encontrado. Stirling menciona o fantasma que, quando vivo, havia tomado de empréstimo chapas de lanterna mágica e não pudera devolvê-las. Exigia agora que as entregasse ao proprietário. Temos de explicar todos esses casos psicologicamente, porque nada tem a ver com o regime no além. Os espíritas que, baseando-se nas revelações das entidades, arranjam e pintam um lugar triste que lhes torna preferível o céu pintado pelos capuchinos. Há certamente casos em que o remorso que os defuntos levam para o além corresponde à importância do crime cometido, o que prova que a voz da consciência é bem a voz do nosso eu transcendental. Kant já o disse. Muitos relatos sobre espírito nos dariam uma ideia totalmente errônea do além, se nós os não analisássemos psicologicamente. Gowres observou que as histórias de almas do outro mundo se referiam com muita frequência a acontecimentos ocorridos no instante da morte. Daí concluiu sobre a existência de uma relação entre o momento da morte e a causa da manifestação. É justamente o que acontece quando as pessoas morrem assoberbadas por monoideísmos de que não puderam desembaraçar-se. Gowres conta o caso da criada de má conduta que havia injurado o padre da aldeia e antes de morrer quisera pedir-lhe perdão, mas morreu antes disso. Logo depois da sua morte, a casa do padre ficou mal assombrada com fenômenos extraordinários que se deram por 3 meses. Outro caso desse gênero aconteceu com a vidente de Prevost. Um espírito apareceu e mostrou-lhe uma folha de papel coberta de números. E o que é extraordinário, a vidente explicou o fenômeno psicologicamente como um monoideísmo que o defunto levara consigo ao morrer. O espírito desejara conversar com a sua mulher a respeito daquelas notas, mas como não esperasse morrer tão subitamente, levou-as com a alma ao morrer, como se fosse parte do seu corpo. Morreu com a ideia fixa na folha de papel. Levou esse pensamento para o além. E é isso que ainda o prende a este mundo e não lhe dá repouso. A vidente não vira nem conhecer o espírito, mas pintou-o tão exatamente que o tornou reconhecível. Durante o sono magnético, a vidente transportou-se para o lugar onde a folha devia achar-se e de onde de fato foi encontrada. O outro lado da vida, Barão Carro de Prel.